A paz do Senhor, igreja. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, as marcas da igreja, né? E no nosso GC de hoje, o grupo de consolidação, o subtema desta palavra é altar. Vamos falar aqui, né, de algo que nós vemos em toda a Bíblia, no seu contexto histórico. Nós vemos sempre essa palavra altar de várias formas sendo citada, mas todos com o mesmo intuito. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar o homem em justiça. Então que essa palavra hoje ela vem agir exatamente dessa forma em nossos corações. Ela vem nos ensinar, ela vem nos corrigir, nos exortar, nos educar, né? Para que nós possamos dar continuidade a essa caminhada, para que nós possamos verdadeiramente carregar as marcas da igreja em nossa vida, em nossa família. E a gente vai começar falando aqui, vai ser 4 tipos de altares, tá? Nós sabemos que a Bíblia tem muito mais do que isso, mas enfim, o que Deus traz hoje para a igreja, né? Algo da parte de Deus, vai ser 4 tipos de altar, né? Para que nós possamos refletir nessa palavra e não só pensar, refletir, mas nós venhamos meditar dia e de noite nela e viver essa palavra. Vamos começar falando aqui de altar de gratidão. Bom, o altar de gratidão, ele é o primeiro altar citado na Bíblia. É a primeira vez que você vai ver a palavra altar na Bíblia, vai ser em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Eu te convido a abrir a tua Bíblia, o teu aplicativo, né, nesse momento, e colocar nessa palavra para que nós possamos acompanhar essa leitura juntos, amém? Ok. Gênesis capítulo 8, versículo 20. E a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Bem, como eu falei para vocês, vai ser a primeira vez que nós vamos ver a palavra altar sendo citada na Bíblia, vai ser aqui nessa leitura de Gênesis 8, 20. E a Bíblia diz que assim que Noé saiu da arca, né, logo após o dilúvio, logo todo aquele período, aqueles dias que ele ficou junto com a sua família, confinado dentro de uma arca, em isolamento total, né? E a primeira coisa que eles vão fazer é levantar um altar de gratidão. É um altar de gratidão porque eles reconheciam a misericórdia do Senhor, né? O que o Senhor tinha feito por ele, pela família dele, os livramentos que tinha recebido. Eu sei que muitos de nós, né? Aliás, todos nós nesse momento precisamos estar confinados em nossas casas. Um conforto provavelmente, com certeza, bem melhor do que aquele que Noé estava tendo dentro de uma arca, balançando, né? E sem saber sequer como estava, onde estava e que quando iria sair. E nós muitas vezes, nós estamos agora também, né? Em um contexto que nós estamos dentro de casa, pelo menos é necessário ficar dentro de casa. Mas a primeira coisa a Bíblia diz que eles fizeram aqui foi um altar de gratidão. E nós, apesarmos de diariamente, né? O Senhor nos dá livramento, alguns que nós nem percebemos, né? Também, sem falar nas vezes que nós oramos, né? Orações respondidas, alcançadas, e nós esquecemos de levantar o altar de gratidão. Pelo contrário, muitas vezes a gente levanta o altar de murmuração. Mas a Bíblia vai falar que dá graças em tudo. Lá em 1 Tessalonicenses, né? Paulo ele vai falar, né, ao povo de Tessalônia, ele vai dizer dá graças em tudo. Né? Porque isso é o que Deus quer de nós. Então que nós venhamos dar graça, nós venhamos levantar esses altares de gratidão. E o segundo altar que eu tenho para trazer para você, né, vai ser o altar de fé, o altar da fé, né? Esse provavelmente é o altar mais famoso do Antigo Testamento, é o altar da fé, aquele altar, né, que Abraão ele vai levantar ao Senhor. Aí em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 13, né, você vai ver quando Deus pede a Abraão, né, que sacrifique o seu filho. E Abraão ele vai até um determinado ponto exato, né, para sacrificar o seu filho naquele lugar, naquele altar. Né, e ele vai pela fé. Ele não questiona, ele não murmura, ele obedece. E o fato dele obedecer, ele não vai precisar sacrificar, porque ele agiu com fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus ela nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então que venhamos erguer esses altares de fé nas nossas vidas, de convicção no Deus que servimos, né? Porque nele existimos, nele vivemos, nele nos movemos.
tudo dele e por ele, para ele são todas as coisas, e que nossa fé venha a estar baseado somente no nosso eterno, no nosso Deus. Nós venhamos erguer esses altares de fé. E o terceiro altar que eu tenho para falar aqui para você é o altar da restauração. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30, né? Vamos ver Elias restaurando um altar. A Bíblia vai dizer que Elias chama o povo e o povo se aproxima de Elias, lá no versículo 30. E aí o povo se aproxima de Elias e Elias vai restaurar o altar, né? O altar, em algumas versões vai dizer que o altar estava quebrado, né? E o interessante é que antes dele fazer a restauração do altar, ele chama o povo para ver, o povo se aproxima, a Bíblia diz, e ali ele começa a restaurar o altar, ele oferece o holocausto ao Senhor, Elias ora ao Senhor e a Bíblia diz que cai fogo do céu e consome todo aquele altar. Provavelmente, creio eu, que Elias chama o povo para ver, porque é importante quando algo é restaurado em nossas vidas, algo é reformado, algo é feito novamente, é refeito em nossas vidas. É importante, né, que haja o testemunho do antes e o depois. Aquele povo, eles testemunha um altar quebrado, um altar desfeito antes, e eles vão testemunhar o depois também, que é o altar pronto para receber o Senhor, o altar em que desce fogo do céu e consome todo o holocausto. E a Bíblia diz no versículo 39 de 1 Reis 18 que o povo caiu com o rosto em terra e o povo começa a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é o altar de restauração. O altar de restauração é aquele altar do testemunho, aquele altar que as pessoas veem algo diferente na sua vida, algo que foi transformado, algo que foi restaurado. E por último, o quarto altar, o altar do sacrifício, né? Esse é o altar mais eficaz de todos, porque ele é único e ele é definitivo. Esse altar ele foi feito no Monte do Calvário. Talvez você já tenha se pegue falando, orando, utilizando esse termo altar nas suas orações. Você diz: Senhor, eu te entrego a minha causa no teu altar, a minha família no teu altar, né? O termo também que eu gosto muito de utilizar para o Senhor é levantar um altar de adoração, né? Um altar de oração. E esse altar, para mim, ele é muito lindo, porque esse altar ele derruba todos os outros altares, ele derruba todos os outros argumentos de Satanás, né? E você utiliza esse termo, você já escutou alguém utilizar esse termo, né, de altar, mas que altar é esse? Que altar é esse que nós tanto falamos? Eu acredito que você sabe. E o altar, ele é Jesus. Hebreus capítulo 9, ele vai falar lá no versículo 11 e 12, ele vai falar: Cristo se fez o mais perfeito altar, o mais perfeito tabernáculo, feito não por mão de homens, mas por mão de Deus. Não por sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue, entrando de uma vez só no santuário, havendo efetuado eternamente uma redenção. Ele é o nosso altar, ele é esse altar. Ele não é somente o altar, como ele também se fez o sacrifício por nós. No Antigo Testamento, nós vemos essa parte do altar, a gente vê o homem, sempre o homem tentando se achegar a Deus. O homem diariamente fazendo sacrifício para se aproximar de Deus, para se chegar a Deus. E no Novo Testamento nós vemos o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou no nosso meio. É Deus descendo à terra. É Deus se fazendo homem. É Deus se esvaziando de si mesmo, tomando a forma de homem. É Deus sendo obediente até a morte e morte de cruz. É Deus se aproximando de nós. É Deus se fazendo sacrifício por mim e por você. Novo Testamento é a graça sendo manifestada. Nós não precisamos mais de holocaustos, de sacrifícios, porque o maior sacrifício pela minha vida, pela tua vida, pelos nossos pecados, ele já foi feito lá na cruz. Ele já foi consumado lá na cruz. Jesus, ele disse: está consumado. Tetelestai. Esse sacrifício, esse altar é o altar definitivo. Eu
Convido você a abrir sua Bíblia, seu aplicativo, acompanhar mesmo aqui comigo a palavra de Deus que tem lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. E ela vai dizer: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra aqui ela fala para que nós venhamos nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor. E que é se apresentar como sacrifício vivo? É você se render a Ele, é você se entregar a Ele. Até porque quando eram entregues animais como sacrifício vivo diante do altar, você não vai ver esse animal saindo de lá vivo. Não, porque quando você se entrega ao Senhor no altar dele, quando você se entrega a Jesus, você não tem como sair da mesma forma. Os cereais que ali eram colocados, eles eram consumidos totalmente pelo fogo. Então queira você ser consumido pelo amor, pela paixão de Jesus. Queira você ser consumido nesse altar, entendendo que você não tem como sair da mesma forma. E você vai sair rendido, e você vai sair transformado pelo Senhor. E que nós venhamos viver este altar, que este altar venha estar na nossa casa, nos nossos lares, nas nossas vidas, no nosso meio, todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Um abraço a todos vocês.